papo de hoje no Na Moral Podcast é com a Cláudia Rodrigues. A Cláudia é uma amiga de longuíssima data e que hoje atua como gerente de diversidade, saúde integral e cidadania corporativa na Fijan, onde ela está há 13 anos. Ela é formada em marketing pela Unesa, com mestrado em gestão empresarial, design institucional e educação à distância. Atualmente é graduanda de psicologia pela Unigran Rio e pós-graduanda no MBA da PUC em diversidade e impacto social. Atua como consultora autônoma em diversidade e design institucional na produção de conteúdos com foco em gênero e raça. E de forma voluntária é mentora de mulheres pelo IVG, Instituto Vassalo Godini, em parceria com a Fundação Bradesco já há 3 edições. Com toda essa experiência sobre um tema tão latente na sociedade, especialmente nos dias de hoje, você pode ter certeza que foi um papo muito esclarecedor e educativo, onde temos muito para refletir e aprender com ele e principalmente com ela. Não deixa de aproveitar, vai ser muito bacana para você, eu posso te garantir. Bem-vindo a mais um episódio do Na Moral Podcast. Aqui o objetivo é trazer gente interessante, gente com conteúdo do mundo corporativo que tem história bacana para contar e principalmente inspirar você também, que é um profissional do mundo corporativo. E hoje eu tenho um prazer imenso de estar com uma pessoa aqui que eu conheço há long time, há muito tempo. Conheço a pessoa que está aqui na minha frente desde quando eu tinha 21 anos de idade. Desde 2000 ou 2001, por aí. Agora eu faço as contas. Tem nenhum problema, eu tô com a cara boa, então não tem nenhum problema vocês fazerem as contas. Eu posso até facilitar, tenho 48, tá? Eu tô aqui com a Cláudia Rodrigues, que além de minha amiga pessoal, é uma excelente profissional. Já desde muito tempo ela vem trilhando toda uma carreira aí focada em pessoas. Passou por RH, é especialista em diversidade e inclusão, mas eu vou deixar para ela contar toda a trajetória profissional dela, que é riquíssima, e dentro desse contexto que a gente está vivendo aí atualmente de avanços e retrocessos em temas relacionados à diversidade e inclusão, eu posso te garantir que vai ser um papo excelente, que ela tem muita informação bacana para passar. Então fica com a gente até o final. E agora eu passo a palavra para ela se apresentar, contar um pouquinho mais sobre essa trajetória bacana que ela tem na vida pessoal, que também é muito legal, e profissional. E vocês com certeza vão se encantar com tudo que ela tem para trazer para vocês. Claudinha, super obrigada por ter aceitado vir aqui conversar comigo. Para mim é um prazer. Você sabe que desde lá, quando a gente começou a trabalhar novinhas, você com criança pequena, eu nem pensava em ser mãe ainda. Eu sempre te admirei muito, embora a vida corrida aí não acabe sendo cruel para a gente ter contatos mais intensos e presenciais, mas a gente nunca deixou de ter esse contato, eu nunca deixei de acompanhar a tua trajetória e me encantar com ela. Eu fico super orgulhosa de ver uma mulher negra ter tido essa ascensão profissional que você teve, aí literalmente dando um tapa na cara da sociedade que por muitos anos questionou muito a competência de alguns grupos, e você sempre se colocou muito à frente do teu tempo. Eu lembro que lá no nosso início de carreira, você sempre se mostrou uma pessoa muito confiante, certa da tua competência e do espaço que você conseguiria alcançar no mercado e como você alcançou. E você não só alcançou, mas trilhou uma carreira para abrir portas para outras pessoas também que precisam de um olhar mais direcionado e mais intencional, sim, para que a gente tenha um mercado mais plural, mais competente, porque eu acho que competência está ligada, sim, a gente ter mais diversidade no mercado de trabalho, né? Diversidade é potência produtiva, eu falo muito isso. Falei, gente, diversidade não é assistencialismo, é potência produtiva. Isso está mais do que provado, isso não é só uma opinião. Então, super obrigada por você estar aqui. Então, vou passar a palavra para você. Hoje o show é teu. Eu estou aqui de curiosa. Estou super curiosa para tudo que você vai trazer para a gente. Se apresenta, fala quem é a Claudinha
pessoal, na vida pessoal, mãe, Bacana. avó, profissional, e depois a gente engrena aqui em algumas questões mais delicadas que eu tenho certeza que você vai desmistificar pra gente. Tá ótimo. Bem, o prazer é meu, né, de estar aqui com você. Na verdade, Cris, né, como você trouxe, a gente já se conhece há muito tempo. E eu acho que a jornada da gente, né, é interessante porque tem muita semelhança, né? Então a gente vem aí do mundo corporativo, a gente vem traduzindo aí, né, os nossos princípios pessoais na nossa prática de trabalho. Então é muito bom te encontrar nesse novo momento seu e poder também compartilhar um pouquinho aí da minha história, né? Então eu sou a Cláudia Rodrigues. Eu vou fazer até minha autodescrição porque eu acho importante, né? Muitas pessoas, né? Esse podcast vai estar aí nas redes, então muitas pessoas irão nos assistir, né? Então eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, então, portanto, eu sou uma mulher preta, né? Eu tenho os cabelos cacheados, um pouco mais claros nas pontas. Estou usando uma maquiagem leve, né? Para dar um realce aqui, né? No nosso encontro, acho que merece. Estou com uma roupa estampada e aqui ao nosso lado tem o fundo aqui, né, do podcast Na Moral. Então, bem, feita essa autodescrição. Você vê que em 3 minutos ela já deu uma aula de inclusão para a gente aqui, né? Muito bom, muito bom. Bem, eu sou uma mulher também de 53 anos, né? Eu sou uma mulher periférica, ou seja, eu moro na Baixada Fluminense. Né, eu nasci na Baixada Fluminense e continuo morando lá. Sou aqui casada. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Sou uma mulher casada há 31 anos. Guerreira! Com o mesmo homem, Quer dizer, o mesmo homem não, né? Que a gente vai mudando, né? Tenho 3 filhos, o Alan, né, a Gabriela e o Arthur. Na verdade, a Gabriela é a mais velha. A Gabriela já tem filhos, né? Eu sou avó também. Tenho os 2 netos, o Noah e o Gael, assim, meus amores. E é verdade, gente. A gente, quando vira avó, a gente fica boba. É verdade, não é mito. 2 garotos com um sorriso simpático, uma cara boa. É verdade. Gente boa, gente boa. Noah e Gael têm 5 anos. São meus amores, né? E na vida profissional aí, realmente, né? Sabe aquela história assim, né? Senta aí que lá vem história. É mais ou menos isso. E vem. Uma história boa. Uma história boa, né? Uma história que eu tenho muito orgulho, de fato. Eu, na verdade, trabalho aí, né, no ambiente corporativo já há muito tempo. Eu vou falar um pouco da minha experiência recente, né? Eu tenho uma experiência aí no RH já de longo tempo. Na verdade, no RH, eu trabalhei muito com treinamento e desenvolvimento, e sim, o foco sempre foi desenvolver pessoas, né? Eu tive a oportunidade de fazer a transição de carreira dentro da mesma organização, então eu passei um tempo aí na responsabilidade social, e sabe aquele momento que te dá um boom, né? Na responsabilidade social, eu comecei a me envolver com diversidade, né? E aí entender... Deixa eu só fazer um parênteses. Sim? Você está há 12 anos na Firjan. Na Firjan, na mesma organização, né? E quando eu entrei na responsabilidade social, eu comecei a ter ali muito contato, né, com os projetos sociais, a conhecer os grupos minorizados, grupos em vulnerabilidade social, e isso sempre foi algo que me chamou a atenção, no sentido de que a gente pode fazer muito mais, né? Então, eu acho que a gente pode compartilhar conhecimento, a gente pode distribuir melhor a renda. Então, todas essas questões começaram a moldar meu pensamento para a diversidade. Hoje, por exemplo, eu faço uma pós em diversidade e impacto social, e eu assumi a área de diversidade, saúde integral e cidadania corporativa da organização. E é uma história bacana, porque desde 2020 a organização começou a se envolver de forma mais intencional com o tema. Então, a gente teve ali, né, um momento em que a gente trouxe a temática para o planejamento estratégico da organização, e aqui eu já deixo uma dica, né? Quando você quer tratar de forma séria um tema, você envolve a estratégia da organização. Você começa a envolver o negócio dessa organização. Então, a gente incluiu ali a temática no planejamento estratégico, fizemos ali um grupo de trabalho justamente para endereçar as demandas que chegavam relacionadas a N temáticas, e disso a gente montou, né, um comitê de diversidade. Esse comitê de diversidade começou a dar mais estrutura para o trabalho.
E a gente entendeu que, e como eram voluntários da organização dentro desse comitê, a gente entendeu que a gente precisava de um grupo específico para tratar a temática. Aí nasce um núcleo de diversidade, que foi um experimento bem interessante, que a gente tinha 6 meses para dizer, né? Aqui veio. Vamos lá, vamos dar essa moral aí para vocês. Vai lá, né? Conta aí uma história interessante. E a gente fez isso. Cris, foi um experimento assim, maravilhoso. A gente tinha cerca de 11, 12 pessoas multidisciplinares, né? Profissionais incríveis, e a gente trouxe a metodologia, né? As metodologias ágeis, melhor dizendo. Então, assim, não tinha hierarquia. Então, cada pessoa era dono ali do seu negócio. Era colaborativo, né? Exatamente, e a gente foi embora. E aí, ao final desse trabalho, o que foi interessante é que a gente realmente elaborou um dossiê. Então, a gente escreveu tudo aquilo que a gente viu, aquilo que a gente entendeu, e, principalmente, a gente trouxe orientações para a organização. E uma das orientações era termos uma área dedicada à diversidade, equidade e inclusão, e aí nasce a gerência, que assumiu, né, herdou outras, né, atuações aí da organização que já estavam há algum tempo aí na empresa. Excelente. Você estava falando, eu fui anotando aqui uns pontos interessantes. Eu acho que quando você falou da parte que o teu foco era sempre desenvolvimento em pessoas, né? Porque você acredita muito nisso, eu falo o seguinte, que é só você dar oportunidade. É só você gerar oportunidade para as pessoas aprenderem, oportunidade para as pessoas executarem alguma atividade, mostrarem sua competência. Então, acho que quando você gera oportunidade, aí você está sendo inclusivo, né? Gera oportunidade, porque a verdade é que hoje, do jeito que né, no mundo que a gente vive, elas não são iguais para todo mundo. Não tem esse papo de meritocracia, só que a meritocracia de uns, ele já vem sendo favorecido desde lá de baixo. Né? E tem um outro grupo aqui que não teve, né, essas oportunidades ao longo da vida. Então, você tem que gerar uma oportunidade intencional para esse grupo, sim, falar, não, tá aqui, agora eu estou te dando oportunidade, eu vou te capacitar, a gente vai gerar oportunidade de desenvolvimento para quem quiser agarrar, que também não é todo mundo que agarra, e está tudo bem, né? Em todos os grupos são assim, mas para quem, de fato, está afim, agarrar aquela oportunidade e de fato, mudar o jogo, né? A trajetória esperada, né? Ou pelo menos comum para a grande maioria. Sim. A segunda coisa que você falou, fica aqui uma dica, esse assunto tem que entrar na estratégia de negócio. E eu anotei logo aqui, aliás, eu comecei a falar, deixa eu anotar, senão eu vou me perder aqui, porque no Compliance Raiz, né, no curso do Compliance Raiz, uma das coisas que eu sempre falo, um dos jargões que eu uso, eu falo assim, gente, não existe romance em compliance. Eu falei, esquece esse papo. Acho que as empresas, um belo dia, acordaram e falaram, não, vamos virar o jogo e sermos extremamente éticos. Na verdade, isso tudo tem que entrar na estratégia de negócio da empresa. Ela tem que entender que ela não só ser, mas ela mostrar que ética é uma estratégia de negócio no mundo atual, porque isso impacta pessoas, isso impacta mercado, isso impacta governo, enfim, e gera um círculo virtuoso de ressignificação de forma de fazer negócios. Então, você tem sempre que estar perto da estratégia e falar assim, olha, tudo que eu faço, aí eu estou falando um pouco sobre compliance, que não deixa de ser o compromisso com diversidade, né, um compromisso voluntário que quando a empresa assume e tem que cumprir, é falar, olha, eu faço parte da tua estratégia, eu potencializo a sua estratégia. Você não quer ser referência no mercado? No mundo atual, para você ser referência, você tem que ter compliance na veia. Então, você tem que se aproximar na estratégia e quando você vai apresentar as tuas propostas de iniciativa, contar a tua história, quando você vai ali para a tua prancheta, montar a tua história para contar, essa história ela tem que se conectar com a estratégia de negócio e no final falar assim, olha, tudo que eu estou te propondo não é você deixar de olhar para o negócio, não. É você olhar para o negócio também. Também. Eu estou falando de negócio também. Né? Eu estou gerando... Eu não sou uma área geradora de receita direta, mas eu gero valorização
da marca. Sim, Né? Eu perfeito. valorizo a marca para você, eu valorizo o ambiente corporativo e isso engaja as pessoas, deixa elas mais felizes, mais contentes de trabalhar aqui dentro, Engajadas, mais né? engajadas, e pessoas felizes trabalham mais e melhor. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo, sabe? Não é uma queda de braço. É isso que eu acho que tem que ser quebrado um pouquinho no mercado. Não é uma queda de braço. Não é porque você vai falar de compliance que você vai deixar de falar com comercial. Não é porque você vai ter práticas de diversidade que você vai deixar de falar de meritocracia. Não, a gente está falando de meritocracia também. Sim. Né? Mas as iniciativas de diversidade envolvem muitas vezes desenvolver pessoas também. É só isso, é só mais um degrau. Então, acho que isso que você falou de conectar com a estratégia faz todo sentido. E você falou sobre a criação de um grupo específico para trabalhar esse tema. É o que eu chamo de toda iniciativa ela tem que ser intencional. Intencional. Então, lá atrás, quando toda a pauta de diversidade e inclusão entrou no mercado e algumas metodologias de trabalho colocaram ela, inclusive, como um pilar de compliance, eu fui contra na época. Falei assim, eu não concordo que é um pilar de compliance. Aí a pessoa tá maluca, justo você, mulher LGBT, baixinha, toda cheia de minoria aí. E você falando isso, eu falei assim, eu não sou a favor pelo seguinte, porque a gente colocar isso como pilar de compliance, a gente vai estar dizendo que a empresa, para dizer que tem compliance, ela tem que fazer isso aqui. E aí vai fazer de qualquer jeito. E isso é cruel com pessoas. A gente está falando de pessoas. Então, qualquer iniciativa que uma empresa faça de qualquer jeito, só para dizer que faz, envolvendo pessoas, sejam elas colaboradoras, seja ela afetando o consumidor, é cruel, sabe? Então, precisa existir uma intenção real da empresa e entender que aquilo ali é importante, que aquilo ali faz sentido e que ela, de fato, tem que depositar esforço naquilo ali. Seja com dinheiro, seja com pessoas, seja criando uma gerência. Você acho que o trabalho que você está contando foi exatamente essa trilha. Sim. Se aproximar da estratégia, montar números e informações que falassem, olha, isso aqui faz sentido e deveria ser feito, a nossa sugestão é que seja feito dessa forma. Sim. E a empresa entendeu isso, comprou essa ideia e, de fato, fez valer. E aí, naturalmente, os resultados começam a vir. Né? Verdade. Então, era essa amarração que eu queria fazer aqui, que faz todo sentido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você já estava nessa área de desenvolvimento, foi nesse período em que houve essa ascensão do tema diversidade e inclusão no mercado? Em que momento de carreira você estava quando houve essa ascensão e de que forma você percebeu o mercado absorvendo essa pauta? Me fala um pouquinho, que aí depois a gente vai falar que em que momento você percebeu se um declínio, se é que ele houve. Que também é um outro ponto, se é que ele houve. Precisamos conversar sobre isso. Pois é, vamos lá, né? A gente não pode ficar batendo palma para maluco dançar. É verdade, verdade. É igual o filme, né? Precisamos falar sobre Kevin, né? Exato. Bem, na verdade, eu acho que a pandemia acabou trazendo várias diretrizes para a gente, né? Então, a gente está falando de um período em que, né, a humanidade estava ali, né, reclusa, e eu acho que o momento de silêncio é, na verdade, um momento em que você reflete, né, sobre suas práticas. Então, eu acho que havia, no contexto global, um momento propício para essas questões. Não coincidentemente, a gente tem, em 2020, né, a morte de George Floyd nos Estados Unidos, né, o assassinato dele, e ali todo um movimento antirracista, ou seja, pensando que as vidas negras importam. Porque um homem ser morto na frente das câmeras e ele inúmeras vezes sinalizando que ele não estava conseguindo respirar, ali ficou muito claro, né, eu acho que para o mundo, de que o tratamento, a tratativa àquela vida foi totalmente menosprezada. Então, a gente tem aí um movimento antirracista, a gente tem um movimento de conscientização, que é a famosa cultura woke, né? Que é justamente o despertar das pessoas para essas questões. No contexto corporativo, a gente tem um outro movimento, que eu chamo até de era de responsabilização. A gente tem um movimento das grandes empresas trazendo seus relatórios de sustentabilidade,
dizendo como elas fazem negócio e deixando de forma muito transparente aquilo que a gente chama de gestão de risco. Você, mais do que ninguém, sabe disso, né? Então, eu acho que é importante trazer esse contexto para conectar com o meu momento de carreira, que foi a sua pergunta. Então, nesse momento de carreira, eu começo também a identificar tudo isso, a entender que era preciso também me apoderar de um conhecimento que eu já tinha de mercado, afinal, né, são mais de 20 anos trabalhando com educação corporativa, entendendo um pouco do comportamento humano e estando muito propícia àquele movimento que estava acontecendo no contexto global. Então, eu entendi, né, foi aquele start, né, que todo profissional tem, né? Então, nesse start, eu pensei, bem, eu acho que eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho, eu tenho uma possibilidade. E, no momento da pandemia, aconteceu, né, vários movimentos nas organizações. Um dos movimentos que aconteceu foi justamente a redução dos contratos de trabalho. Nas reduções de contratos de trabalho, né, nós passamos por isso na organização, eu comecei a me movimentar e entender que eu tinha um caminho como consultora, a princípio de educação corporativa, mas como o mundo estava pulsando por diversidade, eu comecei a caminhar nessa temática também. Então, eu comecei a fazer alguns materiais didáticos nessas horas livres, né, da minha redução de contrato de trabalho, fazer alguns materiais didáticos, porque uma das minhas formações é o design instrucional. E aí eu comecei a me aproximar do mercado e entender, bem, diversidade está crescendo, diversidade está crescendo. E, na época, eu tive, né, uma proposta de trabalho dentro da própria organização de migrar para a responsabilidade social. Então, foi a festa. Casou. Levei todo esse conhecimento, essa tendência de mercado, comecei a compartilhar aquilo que eu estava vendo como uma proposta de negócio. Eu estava dentro de uma área de negócio, na verdade, e comecei a trabalhar como consultora de diversidade dentro da área de responsabilidade social. E aí fui, né, fazendo aquele casamento perfeito, conhecimento e prática, conhecimento e prática. E aí percebi o quanto que as organizações estavam carentes de entender esse movimento. Porque tem uma coisa bem interessante, né, Cris? Até ontem eu estava fazendo uma apresentação do nosso planejamento para as áreas parceiras da organização e eu falei da síndrome de vira-lata que nós temos. A gente muitas vezes ouve algo que está acontecendo fora do país, na Europa, né, nos Estados Unidos, e a gente, só porque está acontecendo fora, a gente acha que é melhor. Né? E às vezes a gente quer importar aquilo que está acontecendo, né, de forma integral na nossa cultura. Só que a nossa cultura é completamente diferente. Exato. Né? O nosso contexto histórico é diferente. A nossa formação enquanto povo é diferente. Se eu for falar, por exemplo, do recorte racial, eu vou trazer para você, né, dados que nos envergonham enquanto história, né, de humanidade. Né? O Brasil foi o último país, né, a libertar os seus escravizados. Então, e libertou os seus escravizados sem nenhuma política de correção. É tipo assim, vá e se vire. Então, o fato hoje... Aliás, quando a gente estuda a história do Morro da Providência, aqui no centro do Rio de Janeiro, né, é vergonhoso aquilo ali, né? Exatamente. Então, essa população ela é empurrada, né, para essas áreas totalmente precárias. Então, a gente está falando de uma herança de muitos anos de escravização. A gente está falando de uma formação enquanto povo que é totalmente desigual. Então, pessoal, que vão nos assistir depois, né, não dá para comparar contexto Brasil com Estados Unidos. Exato. Principalmente porque a gente está falando que fora da África, o Brasil é um país que tem uma... A gente tem 56% de pessoas autodeclaradas negras no país. Então, o nosso contexto, em volumetria, já é completamente diferente. Em desigualdade, então, nem se fala. Né? Pois é, exato. E o que eu fico pensando, sabe, Cláudia, eu fico assim, gente, vamos lá, né? Eu sou muito realista. Tá bom, a gente vive num mundo capitalista, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro e tá tudo bem, né? A questão tá na discrepância, né? Em uns ganhando muito e outros vivendo na miséria. Aí você pega assim, por que o mercado não enxerga? Eu te confesso que eu me acho muito burra de não conseguir entender essa lógica. Como você disse, 56% da população é autodeclarada negra.
Se eu tivesse uma lojinha, tá? Meu país é minha lojinha, e eu olhasse para minha rua e falasse, bem, 56% dos moradores aqui, meus possíveis consumidores, são pessoas negras, eu falasse assim, cara, seria ótimo para mim se essas pessoas tivessem mais dinheiro no bolso. Porque se essas pessoas têm mais dinheiro no bolso, elas consomem mais. Porque isso é um processo natural. Né? Todo mundo consome mais. Né? A gente ganha um aumentinho de 10%, no segundo mês aquele 10% você não sabe mais para onde é que foi. É verdade. Né? Você já arruma uma despesa para aquilo ali. Então, nada além de uma cultura de poder justifica não pensar em fazer... Rafael, meu produtor, ó, quem sabe faz ao vivo, vai resolver aqui. Mas para não perder a linha de raciocínio, vamos seguir com eles aqui mesmo. Dá um tchauzinho para a câmera. Então, a não ser, na minha cabeça, a única coisa que justifica é essa manutenção de poder, porque é a mesma lógica de mulher. Né? Os números já mostram que mulher já é a maior parte da população, inclusive no Brasil, que a maior parte dos lares são sustentados por mulheres, né? Sim, ou pelo menos tem primordialmente a presença feminina ali dentro. Né? Nós somos em maior quantidade, nós temos mais a direção dos lares. E, para melhor, a gente consome mais variedade de produtos, né? Porque a gente tá aqui, ó, anel, pinho. Rapaz chegou ali com camiseta, um shortinho, tá tudo bem. A gente não, tá aqui, né? Esmalte e tal. Então, eu não consigo entender essa lógica do capitalismo que não seja só uma manutenção de poder. Então, quando eu falo muito de temas de diversidade, eu falo, gente, a gente está falando de dinheiro também. Sim. Dá oportunidade para tirar, né, para equalizar essa balança, né? Balancear essa desigualdade que não vai acontecer em uma década, mas tem que começar a ser feita, sabe? Para que os teus netos tenham um mercado de trabalho muito diferente do que você teve, a tua filha como mulher, principalmente, os teus garotos também estão tendo hoje, que os teus netos têm um mercado muito melhor. Então, é hoje que a gente precisa, de fato, potencializar essas iniciativas para diminuir ao máximo o lapso temporal que vai ser necessário para essa desigualdade diminuir. Então, eu fico me questionando muito nisso e fico muito incomodada quando eu escuto discursos de que diversidade é só assistencialismo, diversidade é uma questão só de responsabilidade social. É responsabilidade social? Sim, mas a gente também está falando de potencial produtivo, de potencial consumidor que está sendo ignorado. Perfeito, Cris. Tem uma estratégia que a gente utiliza muito, principalmente quando a gente está iniciando a cultura de diversidade, equidade e inclusão nas organizações, que é o que a gente chama de letramento. Né? Os letramentos são encontros onde você traz conceitos básicos relacionados aos recortes sociais. E uma das coisas que eu sempre fiz, né, porque, lembra, eu comentei aqui, eu trabalhei na responsabilidade social dentro de uma área de negócio. Então, como é que você vende diversidade? Né? Como é que você vende projetos de consultoria de diversidade? Excelente, eu ia te fazer essa pergunta. Conta aí qual foi o teu roteiro? O roteiro, né? A receita é o seguinte, é você sensibilizar, né, o dono do negócio de que falar de diversidade e inclusão é falar de estratégia de negócio, é falar de produtividade, é falar de performance, é falar de desempenho e, principalmente, é falar de inovação. E eu já explico por quê. Quando a gente fala de diversidade, eu acho que é o lugar comum, né? Porque nós somos diversos. Se a gente for fazer uma enquete, existem vários elementos que nos tornam diversos. Né? A nossa criação, a nossa formação, o nosso time, né? A nossa crença, o nosso gênero, a nossa orientação sexual. Então, nós já somos diversos. Então, para mim, diversidade é algo que já está dado dentro do nosso contexto enquanto pessoas. Ponto. Quando é que isso se torna uma estratégia de negócio? Quando você percebe que trazer essa pluralidade para as áreas de negócio significa ter mentes, modelos mentais pensando diferente. E parecidos com a sociedade. Exatamente. Né? Então, se eu tenho um problema e eu tenho uma equipe que ela é plural,
eu tenho muito mais possibilidades de encontrar soluções inovadoras. Se eu tenho uma equipe que ela é extremamente homogênea, ela estudou na mesma universidade, ela tem a mesma experiência, ela tem a mesma crença. Tá todo mundo, né, no quadradinho. Tá ali naquele quadradinho, né? Eu lembro que teve na década de 90 muito esse movimento da reengenharia, da gente pensar fora da caixa. Mas como é que a gente pensa fora da caixa se você tem um time que é extremamente homogêneo? Exato. Né? Então, um debate de iguais, né? De ideias iguais. Isso aí, sabe? Então, assim, quando você traz essa pluralidade para os negócios, e principalmente para as áreas estratégicas, você amplia o leque de soluções e, obviamente, de inovação. E eu não vou, né, trazer nenhuma novidade de dizer que inteligência competitiva é o quanto que você é inovador. Exato. Né? O quanto que você pode fazer mais com menos, o quanto que você pode otimizar os seus recursos, e isso é inovação. Inovação não é só inventar o novo, mas é fazer melhor com o que você tem. Melhor que você... exato. E aí você vai dizer para mim que, por exemplo, uma mulher preta que mora na periferia, na Baixada Fluminense, que tem 2, 3 filhos, que ganha, né, uma renda mínima ali, que ela consegue, né, fazer ali toda uma economia do lar, ela não tem essa inventalidade. Ela que tem. Ela que tem. Ela que tem. Ela que tem. Então, assim, a experiência de vida dessas pessoas, principalmente desses grupos minorizados, traz um conhecimento e um crescimento enorme. Então, quando você diz que não consegue entender, porque para mim também parece algo muito lógico, né? Então, assim, se a gente consegue fazer uma distribuição de renda, se a gente consegue diminuir a desigualdade social, a gente não tem benefício só na questão de um consumo maior, porque eu estou dando renda para uma classe que não tinha. Mas eu também estou diminuindo outros índices que, para a nossa sociedade, é importante, como, por exemplo, a violência. Exato. Cris, a minha experiência na responsabilidade social, eu vi isso acontecer. Né? Projetos sociais assim, ali, né, incrementados por organizações, onde você tira um grupo inteiro da rua. E aí, quando eu faço esse impacto social, eu não estou mudando só a vida daquele jovem, daquela mulher, daquele homem. Eu estou mudando a vida daquela família. Exato. Eu estou mudando uma parcela da sociedade. Né? E isso precisa nos impactar, porque isso é uma decisão inteligente, gente. Então, não é uma questão... Eu gosto muito de falar isso também. Acho importante trazer aqui na nossa conversa. Não é questão de bandeira. Não é uma questão de ativismo, é uma questão, primeiro, de direitos humanos, mas é uma questão de inteligência, sabe? A gente precisa tirar essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque se a gente não faz isso, a gente aumenta a violência. A gente retroalimenta problemas que a gente tem hoje. Exatamente. Uma vez eu brinquei com um amigo que é empresário, ele conversando sobre essa pauta, ele falou assim, eu vou ser bem sincero para você, eu acho um desperdício de dinheiro. Eu falei, desperdício de dinheiro é você continuar colocando vigilante na porta da tua empresa, câmera de segurança e grade pagando seguro de carro, porque a violência não diminui. Isso aí. Você fica, assim, a gente fica refém por conta de não tomar atitudes hoje para mudar esse cenário aí a médio e longo prazo. Sim. Né? Porque você investir nisso é você investir na tua qualidade de vida também. Talvez não na nossa, que a gente talvez não esteja mais viva para perceber essa diferença, mas com certeza do teu filho, dos teus netos. Então, eu acho que é uma mudança de pensamento mesmo. Por isso que eu sou muito resistente a esse conceito de assistencialismo. Não é. É fazer o seu papel. É a organização fazer o seu papel. E eu tenho uma teoria, que inclusive nas minhas palestras eu falo sobre isso, que toda mudança cultural ela precisa necessariamente de 3 atores. Governo, organizações e pessoas. Né? Então, o governo vai lá, a lei da igualdade salarial. As políticas públicas, as políticas públicas, né? Então, ele vai fazer... Tá bom, a gente sabe que o processo legislativo é moroso, tem uma série de questões políticas, até ela, de fato, ser internalizada, ser praticada, isso leva muito tempo. Quem tem a maior capacidade de acelerar mudanças culturais são organizações e pessoas.
né? Por que a parte, puxando um pouquinho da tua jornada de treinamento e desenvolvimento, por que é tão importante as organizações abraçarem treinamento e desenvolvimento? Por que é tão importante ter legislação obrigando as empresas a treinarem as pessoas em determinados temas, como combate à corrupção, combate ao assédio, enfim, com a lei recente aí a mudança da lei da CIPA? Por que é tão importante? Porque, da mesma maneira que uma criança é fortemente aculturada pelo ambiente escolar, o adolescente é pela faculdade, na fase adulta é pelo lugar que a gente trabalha. Por um motivo muito simples, a gente passa muito tempo ali dentro. A maior parte do tempo. A maior parte do tempo você está ali dentro. Então, se tem um lugar propício para você promover, acelerar mudanças culturais, é o ambiente corporativo. Então, quando você falou sobre letramento, né, que é uma primeira etapa, é super importante isso acontecer. Porque é o melhor lugar para você fazer esse negócio acontecer. É você começar a fazer esse letramento com quem é já formador de opinião. Né? Porque isso já está acontecendo na faculdade, isso já está acontecendo na primeira infância. Eu vejo minhas filhas hoje fazendo projetos escolares que eu fico encantada. Fala, nossa, sabe? Elas fizeram um projeto sobre a África ano passado, lindíssimo. Fizeram uma feira só falando sobre questões ambientais, meio ambiente, plástico, uso de reciclagem. Sensacional. Então, já está vindo uma geração que já está ouvindo falar coisas que não falavam mais. Então, já está subindo o mercado consumidor mais diferente da gente. Vai ser diferente. Né? Agora, a gente precisa que esses adultos percebam tudo isso, até para esse adulto não estragar essa criança aqui. Né? Verdade. Porque tem isso, né? Outro dia eu estava no carro e aí eu avancei um sinal, Rio de Janeiro, à noite, eu tomei uma bronca da minha filha, mas ela avançou um sinal, você não pode avançar o sinal. Eu falei, filha, você tem razão, você está coberta de razão. Mas estava muito escuro aqui. A gente está sozinha no carro. Não tinha ninguém para atravessar, não tinha carro passando. Só por isso que a mamãe passou. Então, assim, eu me senti na obrigação de me justificar com ela para não invalidar aquele aprendizado de cumprir regra que ela teve. E aí, esse exemplo que você trouxe, ele é interessante porque você percebe que como é que a gente vive realmente nesse ciclo, né, que ele não é virtuoso. Você avançou o sinal por quê? Porque você estava com medo. Com medo. Medo de quê? Da violência. Da violência. Que eu não me esforço em ajudar a reduzir. Exatamente. Então, assim, eu acho, Cris, eu tenho certeza. Eu acho que esses movimentos, e aí eu não vou restringir só a questão da diversidade, e aí é uma coisa até importante aqui, eu abro até um parênteses antes de concluir a minha fala. A gente precisa entender que toda a história da humanidade é feita de ciclos. Nós temos ciclos. E não tem problema nenhum nós fecharmos ciclos. A grande questão que está acontecendo, e aí até avançando um pouquinho na nossa conversa, é que o ciclo de diversidade, equidade e inclusão no contexto Brasil, ele está iniciando. Ele não atingiu nenhum nível de maturidade. Porque, como todo ciclo, o que acontece no nível de maturidade? Você vai soltando um pouco as regras, porque você já está dentro de uma cultura, você já está letrado. Tem coisas que já estão fluindo. Estão fluindo, já estão entrando no DNA. Né? O que acontece é que, muitas vezes, a gente não vai até o final do ciclo. A gente começa, e aí é interessante falar que muitas empresas iniciam as suas pautas de diversidade, equidade e inclusão muito por uma questão de ouvir falar, eu tenho que trazer aqui para a minha empresa, mas nem sabe do que se trata, não sabe como é que isso se linka à cultura da organização, não sabe em que momento isso vai fazer parte da estratégia do negócio, como já mencionado anteriormente. Então, a gente precisa fazer um bom dever de casa para que esse nível de maturidade ele aconteça. Até porque, e aí linkando, né, com a sua fala anterior, da questão do assistencialismo, na verdade, todos os movimentos, né, de equiparação, equidade de gênero, equidade racial, é para que a gente consiga resolver um problema. Uma vez que o problema está resolvido, próximo tema. Exato. A questão é que a gente não resolve o problema. E aí é um desperdício, né? É um desperdício de tudo, porque né? você faz um esforço, você começa e você larga de mão,
né? Ou seja, você literalmente pegou aquilo ali que você começou e você jogou fora. Exato. Aí vira desperdício. Exato. E aí, nesse processo de você atingir esse nível de amadurecimento, você precisa entender, por exemplo, o que faz sentido para a sua etapa de negócio, para a sua etapa de empresa, para a sua cultura. Precisa fazer esse dever de casa. Uma coisa interessante que aconteceu com a questão das cotas, né? Lei de cotas, que até hoje a gente discute lei de cotas. Desde 2012, né? Exatamente, né? Então a gente vem discutindo uma coisa que já deveria ser entendida como uma correção histórica. E aqui é importante dizer o seguinte: muitas pessoas que criticam, né, as iniciativas de DEI, né, como a gente fala, diversidade, equidade e inclusão, elas trazem como argumento, porque exageram na questão das políticas públicas, porque tem a questão do assistencialismo. Não é isso, gente. As cotas, a lei de cotas, as vagas afirmativas, as leis de correção de problemas históricos, não é um sistema de favores. É, na verdade, uma equiparação para que eu possa dar a oportunidade que você citou no início da sua fala. Então, assim, a gente abre a oportunidade para que as pessoas que estavam embarreiradas de chegar, cheguem. Porque a porta não estava aberta. Exato. O portão estava fechado, os muros estavam levantados. Então, quando a gente faz esses movimentos, a gente abre as portas e deixa as pessoas entrarem. Né? Porque é muito fácil falar de meritocracia quando eu só estudei em escola particular. Quando eu tive um modelo de família, sabe, padrão margarina, sabe? Que eu nunca fui questionado na escola por que meu pai é assim, por que minha mãe é assim. Né? Ou a ausência deles, né, dessas figuras, né, paternas e maternas, ou de cuidadores, na verdade. Então, assim, quando eu tenho tudo funcionando dentro desse padrão, fica fácil eu chegar. Mas se você for comparar, por exemplo, um jovem, né, que mora uma criança, melhor dizendo, que mora numa casa que tem 6 pessoas morando no mesmo cômodo, que você não tem nenhum tipo de espaço, de individualidade. Se você vem fazer o seu dever de casa, você não tem lugar para fazer o seu dever de casa. Então, assim, é um outro contexto, é uma outra história. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente precisa entender que a gente não parte do mesmo lugar. Não. Eu vou contar 2 historinhas para a gente passar agora para esse movimento de declínio aí que a gente vê, que está todo mundo falando, está todo mundo retrocedendo, enfim. 2 fatos me tocaram muito em toda nessa agenda. Um deles foi quando eu estava na empresa que eu trabalhava, quando estava no retorno da pandemia, e a empresa tinha tomado a decisão de manter o modelo full remoto. Então, ela ia entregar um andar inteiro, ia deixar só um andar, e as pessoas iam, né, uma vez por semana, não existia nenhuma regra, iam deixar a critério do gerente, enfim, algumas coisas assim. E aí, tinha um grupo de trabalho para entender como é que essa dinâmica ia funcionar. E aí, numa determinada reunião, alguém lá da parte de tecnologia falou assim, o que a gente vai fazer com os desktops que a gente tem aqui? Porque quando foi para a pandemia, a empresa fez um baita contrato de leasing de notebooks e deu notebook para todo mundo, e os computadores, né, os fixos, ficaram lá. Aí alguém falou assim, não, a gente vai vender, abre aí, faz uma oferta aqui dentro, enfim. Vamos desfazer deles todos e quando quem vier trabalhar vai trazer o seu notebook, tá tudo bem e tal. E a gente seguiu ali para as próximas pautas e tinha um rapaz no grupo, era uma empresa que trabalha muito a diversidade, assim, leva esse tema muito a sério, que é a OLX Brasil, não tem muito orgulho, inclusive, de falar isso, que eles fazem isso de maneira muito genuína mesmo. E aí era um grupo muito diverso, e olha a importância da diversidade. Aí ele estava quieto, aí em algum momento ele fala assim, ainda tímido, né? Porque era um funcionário ali que talvez de um cargo, um menor cargo ali dos outros participantes, né? Um poder de decisão menor,
na esfera do mundo corporativo, não ali daquele grupo de trabalho, né? E aí ele, um pouco tímido, ele falou assim, eu não sei se a gente deveria se desfazer de todos os computadores fixos, não. Sabe por quê? Porque tem gente que mora longe e vai ter medo de vir no transporte público com o notebook. E talvez deixe de vir ao escritório para não ter que trazer o notebook. E aí eu parei, sabe? Eu fiquei... Eu confesso, naquela hora eu falei assim, que sensacional, cara. Eu falei assim, a gente ia tomar uma atitude errada aqui e talvez a gente ia gerar um problema em equipes de pessoas que não iam comparecer ao escritório e lideranças que iam questionar o não comparecimento dessa pessoa e talvez essa pessoa não ia se sentir confortável de falar, eu tenho medo de ter que levar meu notebook, de ter que sair de casa, eu pego, né, eu moro num lugar complicado, eu pego uma condução complicada. E eu falei, cara, que sensacional, sabe? Porque ele é um rapaz que morava longe, e em algum momento ele até falou, eu teria medo de ficar vindo com o meu notebook, porque imagina se roubam o notebook, aí já vão especular se foi intencional ou não, enfim. Eu falei, sensacional. Então, esse foi um momento. E o outro, quando você falou dessa casa cheia de gente, que esse para mim foi até, assim, eu te confesso que me tocou muito, eu fiquei triste com a situação, né? Era um rapaz que ele tinha feito uma denúncia no canal da empresa e dizendo que, sugerindo que ele estava tendo um burnout, que ele estava sofrendo muita pressão, enfim. E aí, nos levantamentos que a gente começou a fazer, a primeira coisa que eu parto para fazer num processo de apuração interna é tentar levantar informação sem abordar as pessoas primeiro. Eu abordo por último. Então, fui no RH e falei, o que existe de informação dessa pessoa? Avaliação de desempenho, pesquisa de clima, né? O que a gente consegue recuperar de informação, né, com essa, porque a gente saiba que é essa pessoa, né, aqui. E a empresa, ela tinha um software de um termômetro semanal, né, que toda sexta-feira o funcionário recebia um e-mail e ele mostrava ali as carinhas, né, se ele estava feliz, como é que tinha sido a semana dele, enfim, como um termômetro ali para as áreas de gestão saberem como é que está aquele colaborador. E aí eu lembro que o pessoal lá da área de gente falou comigo e falou assim, não, inclusive a gente já sabe da questão dele. Ele já vinha há um bom tempo demonstrando que ele não estava bem e a gente tinha chamado ele para conversar e a empresa sugeriu ele fazer terapia. A empresa tem, né, um canal ali para fazer terapia. Rafael, diminui um pouquinho esse ar, que eu tô... Deixa menos frio. E vamos falar o mais fácil. E aí, voltando. E aí, ela falou assim, a gente sugeriu ele fazer terapia, mas até onde a gente sabe, ele não está fazendo. Aí fica complicado, né? Porque assim, a empresa oferece o recurso, a pessoa não quer se ajudar, aí fica muito complicado, enfim, tal. Eu falei, tá bom. Aí colhi as percepções daqui, colhi as percepções dali, da liderança também. Colhido tudo isso, chamei ele para uma conversa. Chamei para conversar. E aí eu reparei que durante a conversa, sabe quando você repara que a pessoa está num cantinho? Estava num cantinho. Meio acuada, né? Acuada, assim. E por várias vezes ele falava, e ele olhava assim, e ele falava mais baixinho, e não sei o que lá, e falava mais baixinho. E eu sempre começo essas entrevistas num tom muito descontraído. Eu falei, poxa, eu não te conheço. Você faz exatamente o quê na área? Nunca tive a oportunidade de conhecer e tal. Falava, eu também não te conheço, você está aqui há quanto tempo? Eu falei, eu cuido do compliance há tanto tempo. Pra, né, e quebrando o gelo. Quebrando o gelo, a pessoa se sentir um pouquinho mais confortável. E eu estou percebendo isso o tempo todo, né? Tu olha para cá e fala um pouquinho mais baixo e tal. E aí teve uma hora que eu perguntei, eu falei assim, você quer falar numa outra hora? Porque eu tô percebendo você um pouquinho incomodada. Aí ele, não, sabe porque é porque aqui em casa são só 2 cômodos. E aí eu tenho que conversar com você e meu irmão está em casa, meu pai está em casa, não sei o que lá, e aqui eu não tenho outro lugar para ir. Essa privacidade, né, para falar. Aí eu falei assim, não tem nenhum horário que seja melhor? Ele falou assim, não, porque tem sempre gente em casa. Porque quando meu pai sai para trabalhar, minha avó vem para ficar com meu irmão pequeno e tudo mais. Então, era exatamente isso. Eu falei assim, cara... E a terapia era online. Aí eu pesquei isso, conversei com ele. Eu falei assim,
e a terapia, você já tentou? Aí ele coçou a cabeça assim, ele falou assim, então é porque é online, né? Aí para mim fica difícil. E eu já sabia que estava difícil para ele conversar comigo. Imagina ele numa sessão de terapia que ele tem ali que, né, literalmente se expor. Eu falei assim, esse cara não vai conseguir fazer terapia nesse ambiente. E isso não foi percebido. Ninguém perguntou para ele por que você não está fazendo, né? Se você já está indicando que não está bem, né? Você já teve esse autoconhecimento, esse diagnóstico, que você não está percebendo que você não está legal. A empresa ofereceu esse recurso, por que você não está usando esse recurso? Eu falei, talvez, se alguém tivesse perguntado isso para ele, por quê? Já tinham chegado a uma conclusão. Então, vamos fazer o seguinte, vem um dia para o escritório, faz daqui. Uma salinha. Exato. E aí, para piorar, eu perguntei ele sobre isso, para piorar eu vim descobrir que ele estava indo muito ao escritório e que em determinado momento ele teve ali uma advertência verbal de que ele não podia estar indo tanto ao escritório por conta de transporte. Ou seja, ele inclusive, em algum momento, ele falou assim, eu preferia quando era presencial, porque eu trabalhava melhor no presencial. Óbvio, ele não tinha ambiente para trabalhar em casa, gente. Que é ótimo o home office, quando eu tenho um escritório, ainda que seja no meu quartinho de serviço, mas eu tenho, né, tudo bonitinho, minha mesa sempre toda montada, e não meu computador dividindo a mesa de jantar com todo mundo, com o meu irmão fazendo o dever de casa, enfim. Então, são essas questões, essa falta de olhar que eu não... E aqui eu não estou criticando o RH por não ter tido, mas é que o letramento, e às vezes você ter um grupo dedicado a esse trabalho, traz essa... Ei, presta atenção aqui numa coisa. A empresa... E era uma empresa que trabalhava muito diversidade. Ou seja, essas equipes, elas precisam ter esse olhar além do alcance, né? Então, essa é a necessidade de você ter grupos dedicados a esse tema, justamente para trazer esse olhar para a empresa. Porque eu sempre falo o seguinte, quando o pessoal fala assim, né? Porque o comercial aqui na empresa, o profissional de compliance fala para mim, comercial aqui na empresa me odeia. Eu falei, que ótimo, sinal que você está fazendo o seu bom trabalho. Porque quando compliance e comercial estiverem se dando muito bem, alguém está deixando de fazer seu trabalho bem feito. Porque são áreas de interesses opostos. E está tudo bem. O importante é que você consiga ter maturidade, sentar à mesa para conciliar, e entender o teu lado, entendo a tua necessidade de botar cliente para dentro, deixa eu te explicar a nossa necessidade para garantia, que é a integridade dos processos da empresa, e vamos chegar num denominador comum que viabilize o teu projeto, que não exponha a empresa e tudo mais. Então, quando você tem equipes dedicadas a esses temas, o que você favorece é isso, o equilíbrio dentro da empresa. Sim. Que é o equilíbrio que protege o risco. Não é a área que diz não é a área que diz sim o tempo todo, não é a área que defende 100% uma causa, mas é você trazer um equilíbrio para o negócio, para que a tomada de decisão seja feita sem deixar nenhuma aresta, né? Sem deixar de olhar para um ponto que seja importante para a empresa. Perfeito. Então, só queria trazer esses dois, porque você falou, e foi me lembrei. Excelente, né? Você ilustrou o que eu falei, né? É porque é a vida real total, sim, né? Sim. Mas vamos lá. Falamos muito sobre a ascensão. E a gente vem nos últimos 2 meses, ali no final do ano, tendo um movimento muito forte de empresas retrocedendo. Não vou nem usar a palavra retroceder, né? Porque aí a gente já indica que a gente acredita que é um retrocesso. Mas empresas manifestando que não vão mais focar, dedicar esforços, trabalhar essas pautas de diversidade, equidade e inclusão. E, principalmente, mais do que abrir mão dessas agendas, fazendo questão de dar publicidade nessas agendas. E aí tá o grande pulo do gato que eu falo para aluno meu. Falei, presta atenção nas entrelinhas. A empresa ela poderia simplesmente deixar de fazer, não quero mais fazer. Mas quando a empresa ela faz questão de dar publicidade àquilo, não é só uma questão de deixar de fazer. Existe mais coisa por trás e a gente não pode ser ingênuo de interpretar isso de maneira tão simplória, né? Então, você
que está imersa nesse assunto, né? Eu não tenho dúvida que você consome esse assunto assim muito, de maneira muito profunda. Como é que você enxergou todo esse movimento lá de fora, o reflexo aqui dentro? Você acredita que, de fato, há um retrocesso real ou há deixa eu vender meu peixe aqui para ver se cola, que é provocar o famoso efeito manada, né? Eu defendo uma causa, então eu vou ficar que sai. Uma mentira dita 20 vezes vira verdade. É verdade, né? E as redes sociais naturalmente potencializam isso. Sim. Como é que você, que está imersa nesse assunto, tem visto todo esse movimento, tanto nas empresas quanto em colegas seus? Né? O reflexo em profissionais de DEI. Bem, primeiro, obrigada, né, por você me fazer essa pergunta, que eu acho que é uma excelente oportunidade. É aquela bola, né? Vai! Opa! Vai! Chegou! Chegou! Deixa comigo, né? Juvelina Pérola Negra, né? Deixa comigo que eu seguro o pagode, eu não deixo cair. Muito bom. Então é isso. Bem, eu vejo de várias formas, né, essa questão. E aí eu quero retomar um pouco a minha fala anterior, quando eu comecei a explicar sobre os ciclos, né? Não haveria problema algum se nós, enquanto sociedades, e aí, né, expressas aí pelas, né, pessoas, né, jurídicas, as organizações, chegássemos à conclusão de que todas as nossas iniciativas tinham chegado a um momento, a um ápice, a um momento de amadurecimento que, portanto, a gente não precisaria, né, dedicar tantos esforços à pauta. Mais uma manutenção, né? Exatamente, de diversidade. Nós estamos de longe, mas assim, muito longe de chegar a esse momento de amadurecimento. Esse é o primeiro ponto que eu trago, né? E segundo, retomando a minha fala, como eu disse, quando a gente teve um movimento de lei de cotas em 2012, é importante falar que era uma ação corretiva de um passivo histórico, né? De novo, Brasil, o último país, né, a libertar os seus escravizados, da maneira que foi. A gente precisava, em 2012 também, e, na verdade, a lei de cotas trazia essas orientações, de que nós deveríamos ter uma série de outras iniciativas que dariam respaldo à lei de cotas. E eu estou trazendo isso só para ilustrar, e já respondo a sua pergunta. Essas outras iniciativas traziam, por exemplo, maior qualidade da nossa educação básica. Por quê? Porque eu estava abrindo a porta das universidades para pessoas negras, pessoas em, né, vulnerabilidade socioeconômica também, mas eu precisava aumentar a qualidade da minha base para que, quando esse movimento da cota chegasse ao seu ápice, essas pessoas que estavam aqui não precisariam. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Então, assim, a gente tem um problema, e aí eu acho que é problema Brasil, né? Da gente não dar perenidade às nossas estratégias e aos nossos movimentos. Com a diversidade está acontecendo a mesma coisa, Cris. A gente ouve algumas empresas, sim, abraçaram e entenderam que pautas de diversidade, equidade e inclusão trariam nesse movimento de amadurecimento o que a gente chama de conexão, pertencimento e inclusão, que é isso que a gente precisa para que a gente tenha mais equipes engajadas, mais pessoas comprando a ideia do negócio, produzindo mais e querendo realmente que aquele negócio, que é a empresa, dê certo. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um movimento acontecendo nos Estados Unidos, e o ápice disso foi justamente alguns decretos tirando, né, as vagas afirmativas das pessoas negras das universidades. Mas, em momento nenhum, a gente se perguntou se esse amadurecimento já tinha acontecido lá. Uhum. Então, quando eu tenho uma empresa que ela está falando de diversidade desde 2012, que ela já tem, por exemplo, equidade de gênero, ela já tem equidade racial, porque, por exemplo, a gente falou agora há pouco, 56% das pessoas são negras. Mas quando a gente olha para a organização, para as lideranças, quantas pessoas negras eu tenho nos níveis de tomada de decisão?
naquilo que a gente chama de poder de decisão? Pouquíssimas pessoas. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a questão do assédio, você falou da CIPA. Né? A CIPA, né, não muito recente, mas ela está ali com a obrigatoriedade de falar de assédio. Por quê? Porque isso virou uma questão de segurança do trabalho. Saúde pública. Saúde pública. Então, assim, por quê? Porque a maior parte das vítimas ainda são mulheres. Isso foi resolvido? A gente tem índices de feminicídio que só crescem, gente. A gente tem índices, né? A gente continua mantendo um ranking vergonhoso de matar mais pessoas LGBTs, né? Então, no mundo. Então, assim, a gente está falando de indicadores que são muito sérios. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso com preocupação, sim, porque eu sou uma profissional da área e eu entendo que o meu papel enquanto mulher negra, principalmente por, né, estar à frente ali de uma liderança importante, é justamente trazer clareza para as pessoas. Primeiro, não chegamos a esse nível de amadurecimento. Segundo, o nosso contexto é completamente diferente dos Estados Unidos. Terceiro, Estados Unidos não é o mundo, tá? Porque existe um movimento da Europa justamente no sentido contrário. Oposto. Que rapidamente se posicionou, né? Exatamente, né? De regulamentos ali, normas muito bem definidas, muito bem, né, fundamentadas. Então, os Estados Unidos não é, sabe, o mundo, não se resume nisso. E por quarto, né, lugar, eu diria o seguinte: nós precisamos de lideranças, porque, na verdade, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de lideranças. A gente precisa de lideranças muito mais preparadas para lidar com os contextos atuais. Quando você fala que existe uma intencionalidade de deixar muito mais público e dizer assim, olha, você viu que a empresa tal, né, trouxe, né, retrocedeu, e aí sim, seria um retrocesso mesmo, né? Retrocedeu às iniciativas de DEI, quando a gente dá lugar, vez e voz a essas impressões, a gente deixa de dizer que tem muita empresa que não só continua com as iniciativas de diversidade, mas está fortalecendo. E eu posso dizer isso porque eu estou dentro, né, de uma federação que, na verdade, lida ali com vários empresários. Então, assim, existe um outro movimento que não está sendo dito e que não está sendo falado. E é justamente para essa direção que a gente precisa olhar, sabe? Trazer mais seriedade, fazer o nosso dever de casa e entender que os nossos contextos são distintos, completamente distintos. Então, eu vejo, e aqui deixo até uma dica, tentem, né, sempre que vocês receberem notícias relacionadas a essa temática, tentem ver a veracidade dessas informações. E aí, né, trazendo um pouquinho da sua pergunta, eu vejo, por exemplo, colegas, né, muito próximos a mim, e até mesmo das mesmas temáticas, incorrendo nesse erro, de começar a compartilhar as fake news. Começar a compartilhar informações. E começa a onda de pavor, né? Caótico, Cris. Caótico. E eu imagino que isso enfraqueça, inclusive, os discursos desses profissionais na empresa. Porque imagina, né? Imagina que eu vendo o telefone, né? Eu sou responsável por convencer a alta liderança a vender o telefone com a capinha. A minha função é essa dentro da empresa. Aí começa a vir um movimento e fala assim, não, capinha tá fora de moda, capinha estraga o telefone, capinha não é legal. Pô, naturalmente, se eu me deixar levar por esse movimento, naturalmente nós somos humanos, o meu discurso na capinha, se eu me deixar levar com esse efeito manada, ele vai ficar mais frágil, né? O nível de convencimento, ele vai ser balançado. Sim. Isso eu também percebo, sabe, Cláudia? Porque eu sempre falo muito isso. Empresa nenhuma dá publicidade à toa. A empresa não tem necessidade de dar publicidade em tudo que ela faz. Isso é uma ingenuidade. Sim. Ela escolhe aquilo que ela dá publicidade. Sim. Então, mais do que ler a notícia, é entender a quem interessa ela tornar isso público, né? A quem interessa ela falar isso, né, sobre esse tema. Ela poderia falar, não, a gente não comenta esse assunto. Ponto. Ah, mas aí ia rolar especulação. Especulação sempre rola. Sempre rola. Esquece. Você falando ou não falando. Não falando sempre rola. Sim. Só que a empresa, ela não potencializa aquilo. Sim.
Perfeita a sua colocação. Eu me lembrei, inclusive, de uma cena de um filme, né, O Diabo Veste Prada, que tem um momento, né, em que, né, o personagem principal está ali numa conversa com a funcionária, e aí a funcionária fala assim, ela pede uma opinião, né, da escolha ali das cores da coleção de moda, que entraria ali na próxima edição. E aí ela fala assim, eu acho que a cor seria essa daqui. Aí ela olha, né, a chefe, né, da edição, da revista, olha para ela e fala assim, né, do auge da sua arrogância, fala para ela assim, vem cá, você acha mesmo que você está escolhendo alguma coisa? Porque somos nós que definimos as cores que vão para as lojas de departamento. Na verdade, você está escolhendo a partir de um rol de cores que a gente te oferta. E é exatamente o que acontece na mídia. Né? Então, assim, o que vai a público é aquilo que foi previamente selecionado e, obviamente, com uma intenção muito clara, muito bem definida. Né? E uma questão que eu acho que é muito importante, Cris, o exemplo que você deu aí da capinha do telefone. Sabe o que vai desmistificar tudo isso? Dados. Informações. Pesquisas. Tá estragando quantos telefones? De 10, quantos apresentaram problema? Onde? Quando? Como? Como foi feita essa pesquisa? Quem é a empresa, né, chancelada para fazer essa pesquisa? Você ouviu quem? Porque tem isso também. Sim, claro. Quem você ouviu? Porque se eu ouvir pessoas que não usam a capa do telefone, elas não vão ter nem a informação que eu preciso. Exato. Então, assim, dados, governança, relevância, veracidade, pesquisa, seriedade, são palavras que eu entendo que são chave para a gente, sabe, vencer essa onda que, se a gente for pensar, é um retrocesso não para a Cláudia, não para a organização A, a organização B, é um retrocesso para a humanidade. Exato. Né? Então, se a gente começar a dizer, né, que as pessoas precisam ser elas precisam performar assim, assado, é um retrocesso da nossa liberdade, da nossa individualidade. Então, para mim, falar de diversidade, equidade e inclusão é tudo isso, sabe? É o respeito à nossa pluralidade, mas, principalmente, é o respeito à nossa individualidade, que eu entendo que todos nós temos o direito de ter. Perfeito, perfeito. E eu compartilho 100% com a tua opinião. Eu acho que existe, de fato, essa provocação de efeito manada. E a diferença eu até fiz um post no LinkedIn recentemente sobre esse caso e eu lembro que no encontro ao vivo com alunos, né, que eu faço todo mês, algumas pessoas me perguntaram, você não tem receio de realmente acabarem com tudo isso, retrocederem? E falou, não. Esse movimento de vai e volta de mercado, ele sempre aconteceu para tudo. Né? Uma hora uma coisa vai bombar, isso aqui é que vai transformar as relações, isso aqui é que vai ser o produto do momento, daqui a pouco cadê o produto? Né? No outro dia eu fui no Museu do Telefone, aí tem uma parte do Museu do Telefone que mostra o disquete, aí tem um disquete desse tamanho, eu nem sabia que tinha existido isso. Dessa época eu não sou, não. Eu peguei o pequenininho. Era um disquete desse tamanho, assim, sabe? Aí depois veio o disquete menor, depois vinha o CD, não sei o que lá. E os computadores, né? Que ocupavam um prédio, exato. Né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, peraí, tem coisa faltando. Cadê o Blu-ray? Lembra do Blu-ray? Sim. Quem foi menos de 30 vai nem saber do que eu tô falando. Mas o Blu-ray, ele veio depois do CD. Eu acho que ele veio entre o CD e o DVD, né? Depois do DVD. Era um ápice, nada. Né? Era um ápice. Porra, não, porque agora esquece o DVD. Do DVD, que ele era menorzinho, não era? Eu acho que era mais rápido. Sei lá. Mas falava que a cereja do sundae agora é o bendito do Blu-ray. E eu lembro que quando eu comprei, o negócio já não tinha mais, assim, sabe? Eu comprei e depois não tinha. Não, mas não tem mais, porque não vendeu, não vingou. E eu lembro que quando esse troço saiu, ele veio assim, sabe? Não, porque todo mundo tem que ter. Aí o pessoal começou a vir em computador com 2 encaixes no drive ali do CD, né? Vinha com 2 encaixes porque ele era menorzinho. E aí você tinha que trocar o drive do teu computador e aquela aceleração. Tem que trocar o drive, senão você vai ficar sem, você vai ficar sem. Isso, pô, tô falando, cara, de início de anos 2000. Hoje em dia, com rede social, que a informação vem numa velocidade e que a gente tem uma agonia de tudo ter que ser para ontem, né? A gente tem uma pressa nas coisas imensa.
a gente naturalmente fica sendo muito refém desse movimento. Ó, tá vendo? A tendência é essa. A tendência... Porra, será mesmo? Peraí, de quantas empresas a gente está falando? Ah, mas são poderosas. Tá bom, mas poderosa sozinha. Ela precisa de todo um ecossistema, um ecossistema para manter o poder dela. Então, calma aí, né? Vamos com calma. E o que eu vejo, assim, o que eu temo, na verdade, é que, de fato, isso influencie muito pessoas. Porque, como eu te disse, né, a minha teoria é governo, organizações e pessoas. Por quê? Quando afeta muito pessoas, as pessoas deixam de observar essas práticas no mercado e deixam de acreditar nessas práticas e, naturalmente, elas deixam de ter esse olhar crítico. Aí as organizações começam assim, pô, peraí, já tem um movimento falando que um monte de gente não querendo fazer, as pessoas não estão se importando com isso, será que vale a pena eu continuar investindo nisso? Então, a descrença desse grupo aqui, ele tende a potencializar com que as organizações freiem. Eu sempre falo muito isso, gente, o ser humano hoje em dia, com rede social, tem um poder muito grande. Pena que muita gente não se dá conta disso. Então, em vez da gente ficar batendo palma para maluco, sabe? Batendo palma para quem tem um discurso que nem a gente acredita, eu falei assim, eu não vou dar palma. Eu vou tentar achar quem está falando o inverso. Aquilo que eu acredito. Eu vou valorizar quem está se posicionando fortemente e falar assim, não, a gente acredita, a gente vai manter, como o Grupo Boticário fez, como a Natura fez, como algumas outras empresas se posicionaram. Petrobras, né? Petrobras se posicionaram muito firmemente e falaram assim, não, aqui não. Sabe? Porque isso é importante. São essas empresas que a gente tem que, nesse momento, fazer viralizar. Sim. E não fazer viralizar o inverso. E é interessante que você está falando, né, desse 3 pilares, né, e pessoas, com certeza, é o mais importante deles. A Alicia Keys, né, na premiação dela, ela falou, diversidade não é uma ameaça, diversidade é um presente. Falando exatamente que a diversidade, né, e ali ela está falando, obviamente, do mundo da música, o quanto que aumenta a qualidade, né, do mundo da música. Então, assim, olhar para a diversidade como uma ameaça, eu acho que é um grande erro, né? Porque todas as vezes que a gente traz essa diversidade, essa pluralidade de forma intencional e perene, a gente só tem a ganhar, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente trazer, desmistificar, dizer, né, tudo isso que a gente falou aqui e, assim, gente, vamos ficar mais maduros, né, em relação a uma série de coisas, porque, assim, você trouxe o exemplo do Blu-ray, e aí eu entendi que você estava falando mais de um nicho tecnológico, mas a gente está falando de pessoas. Eu, por exemplo, eu não consigo arrancar a minha pele e deixar de ser uma mulher preta. Então, ser uma mulher preta faz com que eu me posicione de algumas formas e maneiras, porque essa é a minha maneira de ser e existir no mundo. Não dá para mudar, sabe? Então, é disso que a gente está falando. Exato. E para arrematar o que você acabou de falar, todo mundo é algoz e vítima em algum momento, se não perceber. Sim, sim. Eu sou uma mulher branca, né, filha de europeus, pai e mãe portugueses, então sempre tive o privilégio, né, de ser uma mulher branca. Em contrapartida, tive outros não privilégios, né, por ser mulher, por ser baixinha. Eu sempre falo que ser baixinha, gente, vocês pensam que não, mulher baixinha sofre pra caramba, vocês não têm noção, porque o pessoal olha assim, você, enfim. Ser uma mulher lésbica também, isso tudo me coloca também, em algum momento, no lugar de vítima. Então, se você olhar bem, todo mundo, em algum momento, está em lugar de algoz ou de vítima. E quando a gente se reconhece nesse lugar de vítima e fala, cara, isso não é bom para mim, você começa a tentar entender a dor do outro. Você fala, eu sou vítima desse preconceito aqui. Cara, imagina esse pessoal que ainda tem, né, baixa renda, sabe, que vem com essa dificuldade desde criança. São vários marcadores, São né? vários marcadores. Eu lembro que
quando eu estava fazendo tratamento para engravidar, e tive a oportunidade de fazer na melhor clínica do Rio de Janeiro, me programei muito para isso, juntei muito dinheiro para isso, as crianças saíram caras pra cacete. Mas, enfim, foi uma decisão minha, eu queria fazer, porque eu não queria ficar tentando muitas vezes. Eu falei, cara, então vou fazer. E depois, em alguns grupos de WhatsApp de famílias homoafetivas, nossa, eu me deparei com tanta realidade que eu falei assim, caramba, como eu estou num lugar de privilégio. Né? E olha só, eu me achando num lugar de exclusão, né? Porque eu sabia que a partir do momento que eu me tornasse mãe, eu estaria comprando uma outra briga para minha vida. Sim. De cada vez que eu fosse matricular minha filha na escola ou estivesse no supermercado com ela, eu ter que lidar com a possibilidade de eu sofrer preconceito. E isso é diário, tá? Sim. Isso é diário. Eu corri 3 escolas para conseguir matricular minhas filhas. 3. E as 2 anteriores não tiveram o menor pudor de mostrar na minha cara de que não queremos você não aqui. Queremos você aqui. E então, assim, nesse momento eu me achar super num lugar de vítima. Disse, que merda, né? Porra, que barulho que eu comprei agora, olha o que eu vou ter que encarar agora. E aí, quando eu participo de fóruns de família homoafetivas, eu vejo mulheres e outros casais homoafetivos tentando engravidar na rede pública. E aí, cortando um dobrado. Sim. Porque além de esperar toda uma fila que independe da vontade, tem todo um discurso social de falar assim, um absurdo isso ser custeado pelo SUS, isso é uma aberração e tudo mais. Então, o tempo todo a gente está nesse lugar. Sim. Mesmo a Patricinha lá do olho azul, ela nunca é vítima. Em algum momento ela é. Até Sim. por ser. Talvez ela seja, em algum momento, chamada a famosa loura burra, desmerecida, a herdeira, não sabe porra nenhuma. Em algum momento, todo mundo é. Sim. Então, quando a gente se reconhece nesse lugar e percebe que a dor do outro também é nossa em uma proporção diferente, mas também em algum momento a gente talvez a gente consiga ter um olhar um pouco mais empático, né? E entender que eu costumo falar que mimimi é o nome que a gente dá na dor que a gente não sente. Isso aí. Muito bom. Isso que você falou, né, na diversidade, a gente fala muito da interseccionalidade, né, que é justamente a gente pensar esses marcadores sociais quando eles estão dentro de um único ser, né? Então, quando você é uma mulher preta e tem uma deficiência, quando você é uma mulher preta e é lésbica e tem uma deficiência, você vai sofrer opressões da sociedade que são diferentes, e eu concordo Exato. com você. Tem até um livro da Carla Cutirene, que é a interseccionalidade, que ela fala justamente disso, né? Que não é uma briga de opressões, não é saber quem sofre mais, quem sofre menos, mas é saber que exatamente em algum lugar da nossa sociedade a gente vai ocupar esses espaços. Exato. Hora de ser a pessoa oprimida e hora de ser a pessoa que está, né, ser a pessoa opressora. E é isso, né? Eu acho que o exercício de humanidade que a gente tem que fazer é tentar se identificar quando a gente está no lugar de opressora e não ser. E não ser. Porque abrir mão. É, né? Abrir mão. Porque culturalmente a gente foi criado, né? Para ser opressor de alguém, né? A gente foi criado assim. Então, acho que o famoso orar e vigiar, né? Então, se vigia. Nesse momento aqui... Se perceba, né? Não tá legal não o que tá eu tô legal, fazendo. Não tá legal. E é nesse momento que você tem que recuar e pedir desculpa, né? E rever condutas. Acho que é isso. Acho que é isso que nos torna seres humanos mais humanos. E, Cris, de verdade, a gente pode fazer mais, né? A gente pode ser melhor, né? Com certeza. Tem uma versão de nós que é muito melhor do que essa que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que também é sobre isso. E aí eu não estou falando nem de romantismo, não, mas eu estou falando o quanto que cada um de nós somos responsáveis por fazer esse mundo melhor. Exato. Né? Tem um movimento aí de ir para Marte. Mas se a gente for para Marte com a mesma cabeça, né, que nos trouxe até aqui na Terra, a gente vai fazer de Marte um lugar muito desafiador, como tem sido viver. Exato. Né? E eu acho que é isso. Exato, é exatamente isso.
Bem, ficaria aqui mais uma hora também. falando contigo. E Também. já fiquei com ideias aqui. Eu falei, gente, Claudinha podia fazer um curso sobre isso. Caramba! Por que tá guardando? Ouvi um Por convite? que tá guardando esse conhecimento todo? Porque é isso, acho que conhecimento ele tem que ganhar vida, né? Ele tem que ser compartilhado. Né? Porque quanto mais esse terceiro grupo de esse pessoas pilar, conscientes a gente tiver, mais a gente potencializa a pressão sobre governos, a pressão sobre organizações, que para esses outros grupos entenderem que não, agora a sociedade Sim. quer mais, a sociedade está mudando e na minha roda da inovação eu tenho que entender essas mudanças. Bacana. E trazer isso para dentro do meu negócio para que de fato eu tenha sustentabilidade. É isso. Cara, eu quero muito te agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente precisa de mais canais como esse, né, para a gente trazer, né, um pouco da nossa história, contar um pouco do que a gente tem percebido, né, fazer a leitura correta, né, dos cenários e, principalmente, a gente desmistificar algumas ideias, né, porque tem realmente um grupo que vai se favorecer quando a gente acredita que esse movimento é um movimento que tem, sabe, ponto final, né? Então, eu acho que é um movimento que iniciou e que não tem fim, porque, na verdade, quando você amplia a consciência das pessoas, não tem como você voltar atrás. Não tem como você fingir que você não viu, né? Perfeito. Uma vez que você está vendo, né? E tem coisas que estão muito claras. Então, obrigada pela oportunidade. Eu ouvi uma entrevista com o Gil no outro dia, né? E o Gil no auge daquela calma dele, daquela paz, né? né? Aquela paz, ele falando. E aí, eu não lembro exatamente o contexto da pergunta. Eu acho que foi alguma coisa em cima de Lei Rouanet, enfim, esse debate todo que rolou aí há pouco tempo. E aí perguntaram para ele se ele achava que o mundo estava voltando atrás em algumas coisas. Ele parou, volta não, volta não. A gente avança um pouquinho e até volta um pouquinho, assim mesmo, nessa calma, até volta um pouquinho, mas a gente nunca volta onde a gente estava antes, sabe por quê? Porque a gente já não é mais o mesmo. E aí tem gente que não vai nem voltar até aqui, e tem gente que vai voltar, mas vai voltar só até aqui. Então a gente sempre anda para frente. Eu parei naquela aula que tem uma calma, sabe? Eu falei, nossa. E só para encerrar, como eu sou uma profissional de compliance, eu vou fazer só uma pequena conexão com diversidade, inclusão e compliance, porque isso é uma dúvida que muito profissional tem. Clima, diversidade e inclusão é um tema do compliance? Bem, vamos lá. O sistema de gestão de compliance ele é da empresa. O profissional de compliance, a equipe de compliance só faz esse negócio acontecer. Só roda a empresa para entender que se de fato tudo isso aqui está funcionando, tá? Então pensa o seguinte, a partir do momento em que a empresa foi lá elaborar o código de conduta, que em geral fica sob a responsabilidade do compliance capitanear a construção desse documento, mas mais uma vez não deve ser o profissional de compliance a construir esse documento sozinho. Aliás, é uma tolice fazer isso, né? Conhecimento compartilhado é super mais interessante. Então, você buscar pessoas-chave na empresa que possam contribuir na construção desse documento é muito mais interessante e engaja muito mais a empresa. Mas, enfim, então vamos lá, começamos a construir esse código de conduta. Como diversidade e inclusão é um tema que está no momento, cabe a nós, no pilar de entender expectativas de partes interessadas, propor, trazer esse tema para dentro do código, para que a empresa, de fato, assuma compromissos em cima dessa agenda. Aí, o profissional empolgado Nutella no mercado vai lá e fala assim, bota assim no código, a empresa fomenta diversidade e inclusão. Bem, aí tem um outro compliance raiz que entende que a empresa ainda está no nível de maturidade de começar a falar sobre esse tema, é mais ponderado e fala assim, a empresa respeita a diversidade e inclusão. Aí aqui vai a primeira dica de ouro. Cuidado com os verbos que você usa nesses documentos. Código, política, todo documento que gera obrigação de compliance para a empresa. Concorda comigo que fomentar é muito diferente do que respeitar? Ok. Ultrapassada essa dica, vamos lá. Supondo que a empresa disse que fomenta diversidade e inclusão. Código aprovado, a alta direção deu ok, tá lindo, compliance, divulga, treina a galera no nosso código. Nosso trabalho está terminado? Não. A gente só muda de trabalho. Cabe a nós pegar esse documento, botar debaixo do braço e começar a entender como as áreas da empresa estão trabalhando as informações que estão dentro daquele código.
Aquele código foi uma ordem da alta direção, um tom que veio do topo. Então, cada um tem que olhar aquele documento e falar, bem, tem algum tema aqui que está dentro dos meus processos, que eu posso contribuir de alguma forma, e tem que fazer a sua parte. Então, dentro do tema de diversidade e inclusão, a gente tem que entender se, de fato, a empresa fomenta isso ou não. Então, em geral, quando a empresa não tem nada, a gente vai na área de gente, na área de RH, e fala, RH, e aí, o que existe? O que você está pretendendo fazer para, de fato, fazer esse verbo aqui, ó, acontecer? Se o RH falar assim, nada, é hora de você voltar com a alta direção, com esse código, e falar, olha, a gente tem que conversar sobre isso aqui, a gente não está sendo íntegro com o que está escrito nos nossos documentos. Está escrito no código que a gente fomenta, mas no plano estratégico da área de gente, no plano estratégico da empresa como um todo, não existe nenhuma iniciativa que, de fato, converse com esse verbo que está escrito aqui. Então, esse é o nosso papel. E aí, de fato, ajudar a empresa, seja por intermédio de RH, seja por intermédio de uma área de desenvolvimento, seja de forma autônoma, o próprio compliance começar a trabalhar esse tema dentro da organização. Tão simples quanto isso. Primeiro, a gente força... É igual mãe. Primeiro, a gente faz casar. Entendeu? Casou. Consegui com que minha filha casasse. Aí depois a gente vai lá ver se está sendo bom genro ou não. Entendeu? É mais ou menos essa analogia tosca aí, para não fugir do meu padrão de fazer analogias simples com a vida real. Claudinha, super obrigada mais uma vez. Foi um prazer imenso. As portas estão abertas para você aqui. Seja aqui no podcast, seja... Cris, vamos fazer uma live, vamos produzir um conteúdo juntos, porque é um assunto super conexo com a área de compliance, que é o meu foco de trabalho. É uma área que me interessa demais, que eu gostaria até já de entender mais sobre esse tema, mas a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos. E para encerrar bonito, meu produtor, para encerrar bonito aqui, né? Para encerrar bonito, eu posso deixar uma citação de um filósofo que eu acho que é super, né, faz sentido com o nosso papo aqui, que é a frase do Heráclito, que diz assim: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa nem o rio. Então, assim, todo esse movimento não dá para voltar, não dá para retroceder. É isso. É isso. É isso. Obrigada para você que esteve até aqui. Deixa uns comentários, curta esse vídeo, que isso ajuda o canal a gente trazer conteúdo de qualidade, não porcaria. Então, dá um like, comenta, manda para um amigo seu que você entende que vai ser relevante, seja por ser um profissional de compliance, de diversidade, equidade e inclusão, da área de gente, seja porque é um ser humano bacana que merece ouvir isso tudo aqui, tá bom? Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima.